Sim, elas... Algumas não saem. Mas se for para sair, elas só saem mais tarde. Se não vivem contigo durante o dia inteiro. Ela não vai sair. Pronto, então fica aqui. A Fica menos também, que faz metas parte. alguma coisa ali cheirosa lá fora, tipo um queijinho ou assim. Um queijinho lá fora. Alguma coisa cheirosa lá fora. Só se ela não está para fora. Posso sugerir uma técnica que o Eduardo faz? Tipo uma toalha, fazes-lhe... Sério, ela cai, fica moribunda. Porque Ela está aqui ainda, não está? Atacada até à morte. Tá aqui. Que tu ficas tipo fuck lord. Ei! Exato. Oh my god! Onde é que está? Ali. O cadáver. Mas olha, agora fecha a cena. Isso não entrou a ver mais. Porque isto é até... Olá, Teresa! Olá, Sebastião! Cá estamos nós hoje, aqui na Dispensa Estúdio, com a animadora Teresa Cruz, 3D Animator, mas também, se calhar, outros Animator, ou principalmente 3D, assim, mas também fazes outras coisas ou não? É assim, o meu início de carreira foi como 3D artist. Ok, artist. Pois, já vamos lá. Vamos lá já. O meu título neste momento será 3D Animator, Character Animator. Ok. E potencialmente Lead Animator quando é preciso. Claro, ok. Muito bem, então, mas vamos um bocadinho atrás, antes de chegares até ao Lead Animator. Yes. Ok. E vou-te começar por perguntar como é que nasce este interesse da animação, ou como é que tu te percebes. Quer dizer, como é que nasce, mas antes ainda, talvez, como é que se começa a iniciar o processo de interesse, pelo menos pelas artes? Ok. Assim, eu acho que desde muito cedo os meus hobbies foram desenhar e ver desenhos animados. Ok. Sendo que provavelmente a minha inspiração de desenhos animados, a mais antiga, foi o Cartoon Network. Yeah. Ok. E provavelmente... Alguma série em particular? Ou... Sim. Sim? Dexter's Laboratory, Ok, claro. Courage the Cowardly Dog. Esse era o meu top. Ok. E provavelmente ver em repeat e já saber as falas. Mas acho que bastante o exagero ser tão tipo cartoony. Tão fora, yeah. O Courage ser assim um bocadinho dark, mas funny ao mesmo tempo. Ok. Acho que sempre a minha origem de animação foi o gosto por ver coisas. Ok. E acho que na altura o impacto de ver um Toy Story foi aí que foi tipo, uau, calma lá. Yeah. Tipo, o Toy Story eu acho que foi, não quando eu o vi a primeira vez, mas foi o impacto de, calma, há adultos que fazem isto como o trabalho deles. Eu quero ser uma adulta a fazer isto, parece super fixe. E apesar de adorar animação 2D como consumidora... Pois, claro. Eu queria 3D. Eu não sei porquê, mas havia uma parte de mim que estava... Eu quero 3D. Eu não quero estar a desenhar tanto, porque era a minha noção de criança. Tipo, eu não quero estar a desenhar todos os desenhos para rodar. Porque se criava um bocado essa também noção, não é? De, isto é muito difícil... Ou, dá muito trabalho. A animação 2D. Parece que o 3D não dá, não é? Mas não é isso. Acho que também não era só isso, porque eu... Antes de saber ler, eu tinha um computador e aprendia, o meu pai ensinava-me, e eu sempre tive muito acesso a coisas... Sim? Sim, e aprender, e eu não sabia ler, mas decorava o que o meu pai me dizia, basicamente, tipo, este botão é isto, este aqui, e ia pesquisar, tipo, nós não tínhamos Google, então pesquisava na bar, tipo, do Explorer. Sim? Pesquisava blá 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 blá.com e havia de aparecer, sei lá, Pokémon.com, havia de aparecer alguma coisa. Portanto, eu acho que foi o gosto por estar sempre a evoluir no computador. E eu na altura, antes de ir para a escola, eu tirei um curso de informática para crianças, que era o Future Kids. What? Yeah. E no Future Kids tu aprendias as ferramentas do computador. E então eu fui para que lá... Windows e o Paint? Sim, Word, Paint, sei lá, PowerPoint, essas coisas, aprendias isso. E era tipo, uau, eu adoro isto. Incrível. E então eu acho que essa ideia de tecnologia e ter o gosto por computadores... Em que ano? Tinha 6 anos por aí, eu não tinha começado
ainda não sabia ler. Ok. E estava lá e adorava, e aquilo, as tarefas que fazias, ganhavas pontos e com esses pontos trocavas por items, sei lá, o cascola de Future Kids. Ok. Era Fixe. tipo, uau, bué Brutal. fixe. Yeah. Mas era a super nerd de whatever, quando for para a escola era tipo, eu ando na Future Kids. Ainda tens o cascol? Tenho. Hell yeah. Awesome. Claro que tenho. Lindo. Gastei os pontos. Mas, portanto, eu acho que porque 3D eu acho que tem um bocado a ver com isso, que era aquele gosto por estar a fazer coisas no computador e aprender mais e mais e mais. Ok. Era um bocado por aí. Fixe. E, pinta. portanto, acho que a origem do Why 3D Pois, o 3D foi vai... muito a ver com o impacto do Toy Story que teve na altura, porque era, calma, os meus brinquedos têm sentimentos. Porque, No quer dizer, computador, depois sabias também que aquilo devia ter sido feito exato. também no computador. E era, depois. o quê? A primeira animação 3D toda feita no computador. Eu, uau! É. Este conceito foi... Paint, como é que eles fazem aquilo no Paint? Ok, eu nunca achei que aquilo era no peito. Não, pois, eu sei, mas como tu só conhecias... Imagina, quer dizer, na altura... na altura já conhecias mais. Depois, está bem. Desculpa. Portanto, depois acho que no secundário eu ainda tive ali um bocado... Epá, como é que eu faço este goal? Eu queria fazer animação 3D. Uhum. Mas como é que se faz isso? Acho que foi um bocado essa a primeira impressão, como é que se faz isso mesmo? Ok. E continuavas a explorar em casa ou depois parou, não deixaste de ser tão mas ativa? Aí é que está o outro ponto que acho que é importante, que é o desenhar. Eu desenhava muito, era o meu hobby. Ok. E passava horas e horas a desenhar e o que me inspirasse naquele momento desenhava. Por exemplo, Cartoon Network, Powerpuff Girls, inventava as minhas Powerpuff Girls. Era? Desenhava Courage, desenhava... Depois tinha muita ideia de o Dexter Laboratories. Eu gostava muito do humor, porque a irmã do Dexter é a Didi, que é uma bailarina, e ela fazia-me lembrar a minha irmã imenso. Ok. E então tinha muito essa ideia, quase associava à minha vida, que eu era um bocado mais Dexter, estar fechada num sítio a fazer coisas, a desenhar. Laboratório. E a minha irmã tinha um bocado mais o espírito na Didi, pelo menos nos meus olhos de criança. E então eu passava muito tempo a desenhar e acho que contar histórias. Eu tenho desde muito pequena tipo bandas desenhadas com histórias, até uma idade que eu não sabia escrever, mas eu pedia tipo à minha professora, à minha mãe, tipo, olha, podes escrever o texto da minha história. E elas escreviam e eu fazia as ilustrações. Portanto, eu sempre tive muito a vontade de contar histórias por algo criativo que eu criasse. Okay. E então acho que o gosto pela animação está muito ligado com isso, que é contar histórias, é o storytelling. E começou nos desenhos, porque quer dizer... Pois, em particular a animação mesmo, animar mesmo, não é tanto a animação... Quer dizer, a animação também, mas quer dizer, eu acho que um animador tem que ter isso muito presente, essa coisa do que é que está a contar, como é que este gesto vai contar esta minha intenção, não é? Talvez, mas eu acho que todos têm uma maneira de ver a animação diferente e acho que algumas pessoas até podem ser extremamente técnicas sobre isso. Claro. E serem ultra boas. Claro. Mas eu acho que o meu modo de pensar é muito por história, é o porquê que está a acontecer aquilo e como. E, ok, eu quero fazer esta bola ir daqui até aqui, ou... Eu não quero que ela só faça uma coisa. Eu quero, sei lá, que aquilo é um drive-thru de uma... Claro. Sei lá, de não, McDonald's. Tenho uma intenção, não é? Tenho uma intenção. Tenho sempre uma intenção, uma história. Então, mas, portanto, tu começaste com esse interesse já no secundário, sabias que tinhas essa vertente de história de contadora de histórias, não é? Sim, desde muito pequena, sim. Desde pequenina. E então, foste para artes na secundária? Sim. Secundária de Flores. E depois de artes, como é que foi? Escolheste imediatamente Évora para cursar o curso de artes, ou como é que foi? Houve aí um processo de... Ok, então... O processo todo é um bocado notas, média, vírgula não sei quê, ponto não sei quê, pronto, whatever. E na altura eu tinha uma média que consegui ir para a universidade, que era a minha número 1, que era Belas Artes em Lisboa. Porque também tinha artes visuais multimédia. E tinha algo de animação lá. Portanto eu, ok, tem um bocadinho de animação, eu prefiro esta do que... Mas depois vi que em Évora tinham artes visuais multimédia e eu pensei, ok, se calhar é a minha segunda escolha. E daí para a frente, quando estamos a escolher, podes pôr as universidades que quiseres, até podes pôr uma. Mas eu decidi pôr, por exemplo,
o curso que queria o número 1 em Belas Artes, em número 2 o curso que queria, mas em Évora, e daí para baixo era tipo em Belas Artes, mas outras coisas um bocado ao lado, e depois pode ser que mude transferência, pode ser que me deixem, e foi um bocado por aí. Mas eu quando recebi a notícia que tinha ido para Évora foi tipo, hã? Porque a minha média era mais do que suficiente para eu ir para Belas Artes, mas naquele ano aquilo subiu imenso mesmo, e então eu não entrei tipo por um 0, whatever. E na altura foi um choque, foi tipo, calma, mas eu sou de Lisboa, eu vou morar para Évora, tipo, eu não posso estar a ir e vir, aquilo é uma hora. Como é que foi esse processo então ou foi na boa, quer dizer, fizeste? É assim, foi um bocado assustador, mas acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Tiveste que viver lá, ou não eu vivias morei lá? Sim, Pois, morei lá. Vinha cá várias vezes a Lisboa, mas acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Boa. E acho que sem dúvida nenhuma, não sei, às vezes o universo tem algum impacto na nossa vida que nós transcende-nos. E acho que foi a melhor coisa que aconteceu ter ido para lá, porque fez-me crescer como pessoa ir para lá, e é uma cidade pequena, bastante gira, podes andar por todo o lado. A universidade literalmente são vários polos por uma cidade pequena e tu andas a pé por todo o lado, então essa experiência foi bastante boa. E ir para lá foi tudo um bocado de coincidências. A minha melhor amiga de infância foi parar a Évora sem querer, e quando ela me disse, olha, fui parar a Évora, não era a minha primeira escolha, eu, como assim? Eu também fui parar a Évora. Como é que a coincidência de ambas irmos para Évora? Então, ok, tinha uma pessoa que conhecia. Thank God. Então fui morar com ela, com mais duas raparigas numa casa, cada uma tinha o seu quarto. Morei lá e o meu primeiro dia lá foi um bocado chocante, porque eu não sabia que aquele era o primeiro dia de aulas. Tinham-me dito que era outro dia e de repente apareceu uma mensagem a dizer, o primeiro dia de aulas é hoje. E eu estava em Lisboa, what? E então o meu pai levou-me até lá, e então quando eu cheguei já estava todos os meus colegas sentados na aula, então eu sentei-me mesmo tipo em puro pânico e a olhar para as pessoas à minha volta. Tinha as duas pessoas que estavam à minha volta, foram as pessoas que eu achei que eram mais cool da sala, o que foi extremamente assustador. Não, o contrário. Porque eu estava tipo, eu não pertenço ou seja, aqui. estavas mais cool, mas tipo... Eu não pertenço aqui. Sim, tinha uma colega que tinha o cabelo todo azul, que eu adorava. E o meu outro colega, não sei, parecia cool, parecia alguém de artes. E eu não sei, não sentia que pertencia na coolness. Isso, exato. Sabia que era criativa, mas estava tipo... Isto é muito artsy para mim. E pronto, e tive a primeira aula em que eu não sei se absorvi alguma coisa da aula, porque eu estava em puro pânico, estava tipo, eu cheguei atrasada, eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer. Mas pronto, depois disso, lá, com o tempo, lá fui sentindo que pertencia e conheci pessoas e grupos e etc. Mas eu acho que eu sempre fui muito exigente comigo. Então eu fui para a faculdade com uma mentalidade que foi, eu vou para a faculdade, eu quero fazer os 3 anos e vou-me embora. Não quero mais, por isso tem que ser tudo perfeito, à primeira, esforço, até não haver mais. Foi um bocado esse o espírito. E acho que os meus colegas tinham um espírito mais de usufruir daquele momento. Que, sinceramente, acho que também é uma maneira boa de ver as coisas. Daquele momento, ou seja, do facto de estás na universidade, mais do que o curso que estarias a fazer? Sim, usufruir de tudo, usufruir da aprendizagem, mas usufruir de socializar, pronto. E eu acho que havia um intermédio que eu não sabia na altura, mas havia um intermédio. Portanto, eu se calhar era a pessoa que era tipo, Teresa, queres vir fazer isto? E eu estou ocupada a fazer este trabalho, ou pronto, era um bocado mais work focused. Sim, mas exato, work focused. Mas ao longo dos anos, acho que o facto de estar em Évora, estar a morar sozinha, foi-me obrigando a tens de sair tipo da tua bolha e tens de comunicar e fazer coisas e tens de fazer trabalhos em grupo e obrigou-me a ver as coisas de maneira diferente. Acho mas lá, exato, mas viste logo isso lá ou foi uma coisa que depois levaste para mais tarde, depois na vida, no geral? Durante a minha vida, eu tive uma tendência muito grande, que é
trabalhar demasiado, achar que tenho que trabalhar até dar caput. Pois. E acho que ao longo da minha jornada isso foi bastante visível, até que eu comecei a perceber que isso não era o mais rentável. Não, pois. E, portanto, a minha visão agora é diferente. Ok. Mas eu percebo porque é que aquela Teresa da universidade estava naquele modo, porque ela tinha um plano. Ela queria ir para a animação e tinha que começar por ali. Aquele era o primeiro passo. Pronto, Ok. E é isso. E era uma coisa muito natural de trabalhar, e achas que era natural ou querias, ou sei lá, ou era uma coisa competitiva? Mas isto é uma coisa boa, não estou a dizer. Sim, percebes? percebo Não, a é uma pergunta. coisa, sim. Eu acho que era uma exigência mais comigo. Pois, Não ok, era ok. necessariamente pela natureza de lá. Ok. Era mais eu queria fazer o melhor. Mesmo, ok. E se calhar não era o melhor da sala, porque eu acho que sempre tive um bocado a visão que eu não era, sei lá, a pessoa naturalmente talentosa. Esta era a minha visão. Era? Se calhar Ok. ainda sofro um bocado disso. Que eu não era naturalmente, era a pessoa que não era natural, mas tinha que esforçar muito para alcançar. E então, com essa visão ok, para fazer seja o que for, tens de esforçar muito. Mas o que é muito? Tipo, há um limite de o que é razoável. Varia de pessoa para pessoa. Sim, exato. O que é muito... Pronto, para aquela Teresa era um pouco excessivo, talvez. Portanto, o meu automático e durante a jornada tem um pingo desse... Tenho que fazer valer a pena. Neste momento tem que valer a pena. Mas só que a experiência da universidade transcende só... Transcende. Sim, concordo. o conhecimento, pronto. É verdade, concordo. Mas pronto, faz parte, e nesse processo a pessoa percebe isto. Percebe Anos mais tarde, mas sim. Anos mais tarde. Só quando olha assim para trás com alguma distância, não é? Sim, não há diz assim, necessidade. o que é que foi aquilo? Pois foi. Sim, verdade. Muito bem, então, depois acabaste então o curso de 3 anos em Évora, voltaste para Lisboa? Sim. Logo imediatamente? Ou como é que, profissionalmente, quer dizer, profissionalmente falando? Ok. Primeiro, não sei se tu tinhas curiosidade em falar do conteúdo do próprio curso. Olha, tinha aqui porque tinha... sim, se quiseres partilhar um bocado, Posso até dar-te queria saber, porque na altura que isto é de que anos? Foi de 2009, 2012. Pronto, eu nessa altura acabei por fazer um curso fora, porque aqui não havia grandes oportunidades. Tinhas ou poucas não havia, hipóteses. senti que não havia uma, exatamente. Na altura não tinhas muitas hipóteses. Mas como é que foi? Este curso em Évora suscita-me imenso interesse. Portanto, a ideia do curso era artes visuais multimédia e depois escolhias uma especialização entre 3: pintura, escultura e multimédia. Uau, ok. São as special subjects. Exatamente. Exato. Mas na verdade o curso tu tinhas um bocado de tudo. Podias escolher, portanto tinhas uma major e uma minor, I guess, e podias escolher pintura e escultura como a tua secundária para além da multimédia. Ok. Eu escolhi pintura porque sinceramente escultura eu não acho que não é o meu futuro. Pronto, é interessante, admiro, mas não acho que seja a minha... Sim, não a minha skill para ali. Sim. E então escolhi pintura. É difícil. E o curso tinha tinha várias fases ligadas a essas grandes, pintura e depois multimédia. E na multimédia tínhamos fotografia, tínhamos edição de vídeo, de som, mas sinceramente a minha ideia... Ok, de pintura tínhamos pintura a óleo, acrílico e técnicas de impressão, que é serigrafia, estampagem. Sim, estampados, pois. E isso foi super giro, porque, quer dizer, estava aí para a faculdade e pintar e pronto. E tinhas de ter sempre um conceito profundo sobre as tuas pinturas, que não era... nem sempre era fácil de encontrar, mas ao fim de 3 anos ficavas a inventar uma razão pela qual fizeste aquilo. E a parte de multimédia, eu sabia que havia stop motion a uma certa altura. E finalmente chegou o ano em que íamos ter stop motion. É um bocadinho de animação, yay, vou aprender alguma coisa. E foram aulas que era com o José Miguel Ribeiro.
Ai, E eu estava, uau, ok, que fixe. O meu professor vai ser super fixe. E nós tivemos um semestre com ele. O professor, eu adorei o professor na altura. E no semestre a seguir íamos começar a fazer marionetas de stop motion. Mas infelizmente o professor não pôde continuar a dar esse curso e veio outra pessoa substituir e não houve marionetas. Portanto, estava tão perto, eu quase que toquei na animação, mas não alcancei. Então fizemos só testes de plasticina ou recortes de papel ou inventávamos coisas. Tínhamos, sei lá, cortávamos latas de Coca-Cola e assim, e íamos fotografando, pronto, em stop motion, e animávamos aquilo a abrir, fechar, tipo mais testes. Sim, pois claro, não era uma coisa... Exato. E então foi um bocado de desilusão. Finalmente cheguei. E agora é que vai ser? E depois, na parte multimédia, tivemos só uma disciplina que teve um bocadinho de 3D. E eu, ok, isto é unexpected, não estava nos planos. E então o que fizemos foi meter só um objeto num vídeo e fazer tipo, de certa forma, meter o locator, dizer aquilo tipo, mas fazer a ligação com a real, com exato. a VFX. Portanto, não deu para ser muito criativo, mas... Sim. Novamente, eu acho que estive sempre no mas close enough. Mas já deu para perceber ali o interface e... Close enough. Ok. Mas eu saí da universidade com o seguinte. Eu não invalido a experiência que ganhei porque as noções de fotografia, as noções de som, as noções de whatever estão cá no meu arquivo. Claro. Servem como meu arquivo de informação. Claro. Mas eu não saí de lá com nada para mostrar e ir trabalhar. Pois, não. Pois. Pronto. E... acho que não tem a ver com aquela universidade em específico, nem com aquele curso em específico. Acho que se calhar é uma situação em geral. Há outras pessoas de outros países que também já comentaram o mesmo, que acontece muito isso, que acaba por não ter aquele... Para ser profissional claro. É giro, que giro que fizeste isso, mas uma empresa se calhar não vai... Pois não. Não consegue... Não é suficiente para conseguir compreender as tuas skills. Sim. Portanto, eu quando saí de lá foi... Ok, fixe. Pronto, acabou. Adeus, Évora, obrigada. Fui para Lisboa. E fiquei um bocado... Ok. E agora? Porque eu tinha tanta essa ânsia por fazer animação que na última disciplina, o projeto final, eu fiz uma animação 2D. E... foi um bocado insane a ideia na altura, porque eu desenhei todas as folhas, não havia necessidade, eu podia ter feito algo mais digital, mas eu quero fazer isto assim. Desenhei tudo, digitalizar aquilo na minha impressorazinha de universitária, demorou um bocado a digitalizar cada desenho, mas no final foi tipo, ok, tenho uma animação, e a professora que me acompanhou nisso ela é espanhola, e estava, Teresa tem que ir para a Espanha, tem que tirar um curso de animação na Espanha. Pois, exato. Eu estava tipo, maybe, eu não sei o que é que eu quero. Aliás, eu sei o que é que eu quero exatamente, mas não sei onde é que ele está. E então eu voltei para Lisboa a pensar, será que eu quero ir para a Espanha? Pois. Eu tive, se eu quiser ir fazer um curso à Espanha, eu tenho que ser tipo, é este o curso, tenho que fazer sentir aquele mesmo clique. Que é aquilo, porque é uma grande mudança, não é? Sim, tinha que haver um clique, não era necessariamente por ser Espanha, até era uma vantagem, estava mais perto, pronto, só podia ser giro, ir morar, já que tinha estado em Évora, podia ser giro, estar a morar logo ali, agora já sei, podia ser giro, mas surgiu aí a oportunidade de apareceu eu já não sei onde, apareceu-me aí a oportunidade era um género de curso que era numa empresa portuguesa, que é a Arqui 300. Exatamente, que é o que eu tenho aqui a seguir. Em que eles ensinavam-te todas as bases de 3D. Mas, ou seja, não estavas na empresa? Não. Era tipo... Era como se fosse... Era como se fosse um workshop. Que fixe. E o intuito era, no final, tu teres capacidade de fazer a tua curta. Pronto, tua curta-metragem. E quanto tempo é que era? Assim, o curso, idealmente, eu achava que era 3 meses. Já passou muito tempo. Mas acabou por não ser necessariamente 3 meses, porque depois houve ali uma mistura de... Eu depois comecei a trabalhar lá. Ok. Pronto. Pois, eu percebi que tu depois estiveste lá, exato. Mas faz sentido, aliás, até
é bom a empresa fazer isso do curso. Eram eles os responsáveis pelo curso ou Sim. era uma parceria com Portanto, alguém? as pessoas que trabalhavam lá faziam de mentores naquele workshop. Portanto, tinham pessoas por área, tinha alguém que foi de script, concept idea, Fixe. como escrever uma ideia, como essa ideia ter impacto e interesse. Portanto, essa parte eu adorei, porque eu sou muito storyline focused. Claro. E então isso ajudou-me ok, como é que eu posso pensar nas histórias todas que eu tenho aqui na minha cabeça, como é que eu posso estruturá-las. Claro. E Desculpa, dessa masterclass nasce então o teu projeto, aquele que fizeste, Sim. é isso? Ou seja, como é que se chama? Pass It On. Pass It On, é um projeto que está no Vimeo. É uma curta-metragem. É uma curta-metragem, sim. exatamente, que eu acho que está espetacular para uma pessoa que lá está, acaba de sair da universidade, faz aquele curso, ok, foste acompanhada por pessoas que já estavam na área e tinham a disponibilidade. Sim, a empresa era de arquitetura. Exatamente, Sim. arquitetura, Arqui 300. Sim, Archviz. Archviz, exatamente. Mas quer dizer, eu acho que está um resultado. Aquilo é de quê? 2014, para aí? Sim. A curta? Está aqui. Pronto, eu acho que tem uma duração boa. A história é boa, é gira, é divertida. Obrigada. Eu vou passar um bocadinho aqui connosco, enquanto nós estamos aqui a falar, passo um bocadinho da curta, mas convido, mas deixo o link no YouTube para a malta ir ver, para ir ver tudo, claro. E pronto, e foi então assim a tua primeira curta e ficaste contente com o resultado? Fiquei super contente com o resultado, mas novamente a jornada, eu queria muita animação e tudo o que eu dei lá foi tudo menos animação. Portanto, tudo o que está a ser animado aqui. Certo, tudo o que foi animado ali foi Teresa. Fui eu que fui ver como é que fazia. Fui eu que vi como é que, sei lá, eles deram-me conceitos de como é que podia fazer um rig bué básico. E onde é que tu vias? Como é que fazias? Aquilo foi feito em 3D Studio Max, porque era o software que eles tinham de Mas tipo, a animação era tudo intuição? Eu diria 90%, sim. Mas não foi tinhas tudo bases? intuição. Não tinhas bases? Tinha feito as bolinhas a saltar de plasticina quando o professor em stop motion da faculdade, mas não tinha noção. A única coisa que tinha era a vontade. Mas, por exemplo, tinhas visto livros, YouTube, não sei se havia nada, devia haver 2014 Sim, já. já havia em 2009. Já havia. Sim, mas servias-te disso para ou não? É porque se é intuitivo, então tens talento, não veias com tretas, caramba, bolas. Intuitivo, pá. Acho que foi muito... É assim, eu não tinha propriamente... Eu como fiz aquilo desde o concept e o concept das personagens, eu estava, ok, este robô, eu quero que ele se encolha e fique tipo um rumba, portanto, eu queria que fizesse lógica, que aquilo encaixa... Fui eu que fiz. Punha tipo cubos, arrastava os cubos. Acho que a minha jornada ninguém vai fazer por ti, isto é o que eu tenho a dizer, ninguém vai fazer por ti, tens de ser tu a fazer. E eu quando vi esse curso, o que me atraiu nele foi eu vou fazer a minha curta, porque eu adoro animação e adoro storytelling, mas uma coisa que sempre me atraiu muito foi a questão das curtas, como contar uma história em tão pouco tempo e ser ou emotivo, ou engraçado, ou whatever. Sim. Sempre, ok, em pouco tempo tens de contar algo que tenha algum sentido, impacto, que tenha, claro, deixe uma mensagem. E então, eu quando comecei a fazer aquilo, eu estava, ok, eu sei exatamente, eu tenho esta frase, que alegadamente é do Einstein, eu tenho esta frase que é "Creativity is contagious, pass it on, please pass it on." Spoiler alert. E esta foi a inspiração da curta, foi ter essa frase escrita há milénios num telemóvel. Sim. Gostava. É um conceito giro. É um conceito giro. E então eu sei exatamente qual é a história, eu não sei a fazer nada. Pronto, e então eles ensinaram-me tudo, eu fiz o conceito da ideia, storyboards, whatever, tenho os desenhos todos daquilo e é giro ver agora. Vamos pôr aqui. No que é que aquilo se transformou depois, e tinha uma certa visão e algumas coisas
a minha visão, eu quero fazer isto, mas eu não sei. E o meu professor, ok, então faz assim. Ou, pois. E quando chegou à parte da Olha, animação, fiquei surpreendidíssimo com... é que eu senti, ok, novamente eu não tenho ninguém propriamente a mentorar-me a fazer animação, eu vou fazer o que me faz sentido. Tanto que, spoiler alert, na animação é com robôs e os robôs têm quase uma roleta de jackpot nos olhos. sim, Era a minha maneira de mostrar expressão sem ter entusiasmo, animação de facial, que tem alguma complexidade. Eu nem sequer sabia como é que eu havia de fazer uma cara. Eu queria que fosse simples, não queria que ninguém falasse, portanto queria que o robô conseguisse fosse expressivo o suficiente, só pelos olhos dele. Sim, não, eu acho que está muito bem conseguido. Mesmo o outro que é mais pequenino, que é o polícia, digamos assim, o robô também não tem tanta complexidade, apesar de ser simples, não tem tanta, mas também consegues dar ali um... Sim, acho que conseguiu traduzir o expressivo que eu tinha a intenção que tinha. E quem é que foram as pessoas que tiveram assim, na componente mais técnica, assim, de volta... Lembras dos nomes? Como mentor? Sim, como mentor, exato. Provavelmente mais marcantes foi o Martim Gamelas, que foi quem acompanhou no final de tudo, na parte dos eliminação, modelação, texturas, etc. Ele ajudou-me muito e ajudou-me a aprender para depois poder trabalhar profissionalmente. Com eles? Sim, eventualmente. Eventualmente. Com outras pessoas, sim, mas era a ideia, pelo menos deles, era que depois também viesse. E a Eugénia Ramos, que foi a pessoa que acompanhou bastante a parte da história e etc. E depois levou-me mesmo a um estúdio profissional de som, fazer a sonoplastia. A música é feita por, então, profissional? A música foi... não, a música em si, não. A música fui eu que comprei uma música para poder usar, oficial. Ok. Mas toda a edição de som, tipo os sons das máquinas, eu recolhi tudo e depois fui a um estúdio para eles porem aquilo um estéreo e pôr interessante, por exemplo, quando estás a aproximar o som ir aumentando e foram eles que ajudaram a editar a própria música para estar ali mesmo on point em todos os pontinhos, porque eu quando animei eu tinha lá a música, mas eles conseguiram dar aquele touch, havia coisas que eles recomendavam e diziam, Teresa, isto vai ficar... Ei, que fixe. Isto vai ficar fixe. Olha, grande... Portanto, sou muito grata na altura pela Eugénia ter-me levado a um sítio profissional. Eu só queria fazer uma curta, era um bocado essa. Pois. E pronto, é isso. Ok. A parte da curso. Só por curiosidade, o curso era pago? Sim, o curso era pago. Pronto, ok. Pois agora... Era pago. Já não existe. Eu fui a última pessoa a fazer... Porque, sinceramente, eu acho que para a empresa, eu não sei se é uma questão de rentabilidade, mas em termos de os profissionais, enquanto estavam a dar o curso, não estavam a trabalhar em outros projetos. Portanto, tipo, havia ali uma distribuição dos profissionais, se calhar não era o que era mais vantajoso. E não era só tu a fazer, tinhas colegas? Não, fui só eu. É assim, antigamente acho que houve pessoas que fizeram juntas, mas eu estava sozinha. Olha, incrível. Recomendo ao visionamento, mas vamos deixar aqui material. Sim, para pelo menos perceberem o que é que estamos a falar. Exato. Então, tu depois... trabalhaste com eles a seguir este projeto? Ou... Trabalhei com eles como freelancer 2014 bocado. Tenho aqui, sim. Mas percebeste que não era bem aquilo que querias focar? Ou... já sabia desde sempre que não era bem aquilo que queria. Mas eu na altura fui morar com o meu namorado na altura, que agora é o meu marido, e portanto saí da casa dos meus pais e portanto foi tipo, ok, que fixe, eles sabem o que é que eu sei fazer, foram eles que me ensinaram, eles sabem literalmente as minhas capacidades, portanto eles disseram, ok, Teresa, se quiseres ficar connosco, eu fiz de tudo lá, o generalista, 3D artist, mas eu tentava sempre que o que estivesse a fazer fosse animação, portanto, animação de câmaras, e tornei ali um especialista das câmaras, como fazer este edifício ser mesmo interessante. Pode ser o edifício menos interessante possível, mas como fazê-lo
que alguém queira comprar um apartamento aqui. Portanto, foi um bocado incrível. esse espírito. Ok. E então andava ali, vamos fazer isto artístico. E às vezes fazia câmaras, mesmo tipo o abuso total. Se calhar isto ninguém vai querer. Mas depois, olha, o cliente até gostou dessa. Boa, ok, então esta uau, aqui ok, fica. ok. E acho que foi um bocado isso, mas eu queria animação e câmaras é interessante, foi interessante para a minha noção até de contar histórias, mas eu não queria tem estar ali um ali tempo, tem e um- sentia que, novamente, como eu não aprendi por ninguém animação, eu tive sempre esse craving de eu quero estar ao pé de outras pessoas que estão a animar, de personagens, que é para eu absorver. Pois, Como é que eu vou aprender se estamos sempre a filmar prédios e a piscina e a cozinha? Uau, esta cozinha a esperar. Mas foi uma experiência, pá, vale o que vale. Vai para o arquivo de informações da Teresa. claro, exatamente, está no arquivo, exatamente. Então, e a seguir a esse processo, em 2017, escolhes então fazer um outro curso. Uau, ok. Acho que há uma Foi o jornada... Ginga na sorte? Foi o Ginga na salto agora não? Foi um grande salto. Foi? Foi. Ok. 3 anos, porque na verdade foi 3 anos, eu não sei Porquê? quanto tempo. A minha curta foi... Espera, pois, eu tenho aqui também, mas vai. ok. Acho que vai. estamos a falar de coisas diferentes, mas eu sei o que é que estás a então dizer. vai. Mas a minha curta era a única coisa que eu tinha no portfólio. Ok? É tipo, Teresa, o que é que sabes fazer? Isto. Eu fiz isto tudo. Aliás, a curta, aquilo é tipo Teresa Cruz faz isto, Teresa Cruz. Mas eu estava, ok, eu tenho que pôr que fui eu que fiz. É a minha única, é o meu showreel. E então isso era literalmente o que eu peguei para quando na Arqui 300 com uma altura em que eles não estavam a precisar de tantos colaboradores e eles tinham pessoas in-house, eu estava como freelancer, portanto foi um bocado, olha Teresa, se houver mais coisas chamamos-te, mas para já não temos mais nada neste momento. Ok. E eu, bem, eu estou neste momento a trabalhar, já estou a viver sozinha, sozinha, Sim. com o Eduardo, mas eu, convém ter um trabalho. Claro. E então, Teresa, vamos pegar aqui na tua curta e vamos mandar para empresas. Pronto. E então eu andei a mandar, a minha primeira fase era, vou mandar primeiro em Portugal. Eu nem sei o que é que eu sou bem, eu não sei se sou generalista, eu não posso ser animadora. Isso foi o que, pelo menos, dizia a mim própria. Eu não sou animadora, não tenho direito ainda a esse título. De dizer. E então fui mandando tipo, a minha curta. E durante essa fase foi, acho que se calhar é isso que estás a falar, que é a questão dos festivais de animação. Pois, os prémios, porque tu foste premiada aqui, pelo menos com 2 prémios. Um aqui em Portugal no Cinanima, em 2014, que é o maior festival, um dos mais importantes festivais, não é o maior, mas mais importantes festivais aqui em Portugal, Fora em de Espinho. Lisboa, Em sim. Espinho, exatamente. Quer dizer, a nível de é muito, assim, é um dos prestígio, mais, é um dos mais destacados. Sim. E também depois aqui na International Festival of Animation Film em Stuttgart, Sim. em 2015. Como é que tu Exatamente. como é que acontecem estes dois? Então o que é que eu pensei? Eu não sei se era delusional na altura, se era Most likely. muito sonhadora, mas eu pensei, eu tenho uma curta, era mesmo giro, porque, eu ia todos os anos à mostra, eu adorava aquilo, ia sempre com a minha irmã, íamos às sessões, era tipo, íamos lá passar a tarde e via aquilo tudo, eu adorava, eu estava, Os workshops isto era também. tão giro, não era giro eu ter uma curta aqui. Por isso, quando eu fiz a curta, não era tão giro eu tentar, pelo menos, não sei se alguém vai dizer que sim, mas vou tentar mandar. Pelo menos, se não tentar, não sei, não é? Exato. O que eu ouço muito é uma garantida ou não. Isso, claro, Pronto. pois. Portanto, eu, Ficas na mesma. vou mandar para todo o lado, em everywhere. E ao início tu mandas aquilo e tem que ser, muitas delas têm alguma rígidas no ano da animação, portanto a minha era 2014, portanto normalmente tu consegues mandar de 2014 até talvez 2015 ainda apanhes a ronda de algumas, mas chega uma altura que eles dizem só de 2015 para a frente é que podem Concorrer. E eu, vamos abrir aqui um Excel, que é uma das coisas que eu adoro, Excel, lista, todas as animações, o país.
se era preciso ser pago ou não. Eu rezava que não, a maior parte do tempo. Mas alguns Mas tinhas muitos tens de pagar uma taxazinha. Até existem plataformas só para isso. Tens. Eu depois... Aprendeste, vês? Sim. Eu também aí tens uns créditos e podes usar os créditos. É. E, portanto, eu mandei para todo o lado que eu descobri. Pronto. Fui àqueles sites de, sei lá, coisas de animação. E mandei. E depois fui recebendo uma outra resposta. Mas a primeira vez que eu recebi uma resposta, eu fiquei tipo, pode ser a única, mas é tipo, uau, yay! Recebi uma resposta. Alguém viu? Alguém que eu não conheço viu isto? Sim. Alguém prestou atenção, minimamente. E acho que as mais marcantes foram, sem dúvida, de Stuttgart. Eles também chamam-se, o festival também se chama Tricky Film, portanto é Tricky Film e depois Film International. Tu tens isto? Festival of Animation Sim, Film. Exatamente. E acho que esse foi o mais marcante. E Cinanima. E depois eu tive... Cinanima também enviaste, também te responderam? Sim, responderam e convidaram para eu ir assistir ao festival? Sim, à com parte da cerimónia. Sim, com um passe que é super giro. Eles dão-te os booklets com todos os filmes. Fantástico. Sim, as fitinhas, a dizer acreditado. E eu estava... Uau! Sou acreditada! E então foi uma experiência super gira. O primeiro que eu fui, eu penso que foi Cinanima, se não estou em erro. E eu quando fui lá, por coincidência estava lá um filme do meu ex-professor, José Miguel Ribeiro. Ele estava lá com um filme dele. Qual era? E não estou a lembrar. Ok, não faz mal. Mas perto de 2014, 2015. Ok. E foi um bocado... Eu estava lá com a minha curta e estava lá um professor que eu gostava tanto. E então tive gosto em ir lá dizer, ele já não se lembrava de mim, ou se não sei. Sim, mas eu queria lhe dizer, olá, fui sua aluna. E tive muita pena que não deu... Fui sua aluna só um semestre. E na altura, eu quando fui lá, eu não estava à espera de nada. E quando eles chamaram, eles deram os prémios aos premiados e depois disseram, temos 2 menções honrosas. E um é para a Teresa e para outra animadora. E foi super giro ter... Ok, calma, pronto, ok. Aliás, eu nem sei se o Cinanima foi depois de Stuttgart ou não. Se calhar até foi, não sei, mas... eu tenho aqui por acaso Stuttgart depois, portanto, Cinanima 2014, o festival, não é? Depois este aqui 2015. E portanto foi super giro. Eu, estava num festival que passaram a minha curta na sessão, porque vimos as sessões... e estar junto de outras curtas tão giras e estar... foi uma oportunidade, acho que deu-me... Senti que podia-me valorizar um bocado naquele momento. Estou a perceber, sim. E a menção honrosa foi tipo... não estava à espera, mas fico contente. E deram-me um diplomazinho, etc. E foi fixe. Agora, Stuttgart, a história, acho que foi dos momentos mais surreais daquela altura que eu vivi e até hoje marcou-me bastante esse momento, porque quando me contactaram, foi uma senhora super simpática e ela disse, Teresa, olha, foste nomeada para o Lab Connected Award e queríamos imenso que fizesses parte na cerimónia e portanto gostávamos de saber se tinhas interesse, tens direito à acreditação para o festival inteiro. E eu ao início disse-lhe que se calhar não. E a senhora ficou tipo... E ela voltou-me a escrever, Teresa, não estás a perceber, tu tens que vir, vai ser super giro, tens que vir. E agora o meu marido, o Eduardo, estava a dizer, se a senhora está a dizer que tens de ir, tu tens de ir, para de fazer coisa. E acho que a minha ideia na altura era tipo, ter de viajar, ter de estar a pagar a viagem, não sei... E o que agora eu olho e é um bocado parvo. Mas pronto, é a vida. Na altura, no momento, provavelmente tinha outras preocupações. E a senhora escreveu-me a dizer, não, Teresa, não estás a perceber, nós vamos-te pagar a viagem, o hotel. Tu tens de vir. E podes trazer um acompanhante. Traz um acompanhante. Se é essa a questão. E eu, não era a questão, mas... agora não posso dizer que não, obviamente. Estou-me a oferecer tudo. O que é que eu quero mais? Quase quero que um portal. E então...
Exato. O Eduardo e eu fomos lá para Exato. Estugarda. Acho que a única condição que tinha é que a viagem do Eduardo fomos nós, que acabámos por pagar e eles só, as viagens só tinham o gasto da minha viagem. Mas o hotel eles reservaram para 2 pessoas e etc. E portanto lá fomos para Estugarda. Pronto. E foi super giro. Aquilo era uma altura que nem sequer é suposto estar bom tempo e teve sol durante o fim de semana. Portanto, acho que tudo isso foram sinais de um momento divertido. E lá fomos para a grande cerimónia. E eu estava de calças de ganga e t-shirt e havia várias pessoas que estavam tipo de gala, bastante arranjadas. E eu a pensar... ok, o meu síndrome de não pertencer aos sítios está on fire. Eu não sabia que era preciso estar tão elegante e potencialmente não sei se tenho algo elegante para fazer pandan aqui com estas pessoas. Pá, agora ir já ao hotel Mas do bora, stand. bora, vamos. E fomos à cerimónia e a cerimónia eles avisavam que era toda em alemão. Pronto, é em alemão. E ok, tudo bem também. Os filmes, eu consigo perceber as imagens e os títulos. E então assistimos. E quando chegou a minha nomeação, eles disseram o título, os nomeados, e depois disseram o vencedor. E eu tipo, que fixe. E o Eduardo olha para mim e diz, és tu! Uau. E eu, como assim? Chamaram-me a mim? E ele, tu estás todos a Teresa! E então eu levanto-me, mas eu acho que entrei num modo de puro pânico e desassociação. E fui até lá à frente, e o senhor dá-me um diploma, um senhor que era o responsável eu não sei se do festival, mas eles estão ligados a uma questão empresarial, portanto era um desses senhores, todo engravatado, senhor todo fancy, dá-me um diploma, eu estou tipo, yay! E depois estica-me tipo um troféu. E eu juro-vos que eu agarrei no troféu e estava... Por isso é que eu acho que eu quase que nem acredito que aquele momento aconteceu. Coisa tão aleatória. Um troféu tipo super giro, que é tipo um cavalinho, é o símbolo. E eu tipo, uau, certeza que isto é para mim. Foi um bocado esse cenário. Isto é para mim, é a minha curta. Viram todas. Exato. E fui para o meu lugar com o meu diploma, mas tipo, bué, tipo, tensa, sabem? Pois. Sentei-me tipo o mais direito possível com aquilo e olhei para o Eduardo e estava tipo, o que é que aconteceu? E ele, tu ganhaste. É tão bom. E pronto, e acho que foi esse momento surreal. E na altura o grande prémio de lá foi... Espetáculo. Tinha sido uma curta de League of Legends para os campeonatos, que era com música do Warriors, dos Imagine Dragons. Sim, sei, muito bem. E então na altura, tipo, nós vimos as curtas e vimos quais é que eram os nomeados do grande prémio. E na altura, tipo, eu estava em choque, porque eu tinha ganho um prémio e estava ao lado, tipo, pessoas que fizeram o cinematic do League of Legends. Uau! Que ainda por cima, honestamente, acho que até agora, tanto a música como esse trailer marca-me imenso. Acho que emocionalmente eu marco, porque eu estava ali com o meu cavalinho dourado a assistir àquele prémio. Que engraçado. Foi surreal. E depois no final houve imensa gente a vir falar comigo e a dar-me cartões tipo, com contacto, e eu a pensar, eu não tenho nenhum cartão com contacto, eu não sei o que é que estou a fazer. E portanto foi tipo, depois estava o Eduardo tipo, eu se curto nas coisas, vai falar com as pessoas, faz network, networking. E as pessoas tipo todas a falarem comigo e eu com os cartões mesmo tipo, eu acho que, ok, isto faz mesmo pensar aquele meme do cão, eu não sei o que é que estou a fazer com os tubos de ensaio, pronto. Foi esse momento. Esse momento foi dos maiores que já tive. E bem, que espetáculo. Acho que saí de lá, fomos de um autocarro no transfer e eu fui sentada à senhora que era, eu penso que ela era uma das produtoras da Passion Pictures que tinha feito o League of Legends, e então foi tipo, eu não sei se sou digna de estar sentada lá esta senhora, mas ela era tão simpática e estava tipo, Teresa, quando começaste a trabalhar, está aqui o meu cartão e não sei o quê, e eu tipo, eu não sei o que é que está a acontecer, eu estou acordada. Exato. Eu não sei o que é que está a acontecer, eu sou só uma pessoa que fez uma curta. Fogo, espetáculo, e, portanto, isso é uma grande história. Mais marcantes, isso é incrível, isso é uma história incrível, de facto.
E, portanto, depois, acho que o resumo para saltarmos até 2017 foi estar a exato. mandar para empresas portuguesas. Algumas não me Não responderam. enviaste e-mail à Passion Pictures? Ah, Ainda estavas tipo Frozen. na altura eu achava que não tinha a pedalada ainda que é necessária. Foi mal. Portanto, não sei se Não foi mal. Não foi mal, não mas... foi- na altura tens de pensar no tempo certo e não era a altura certa ainda. Pronto, claro, se não sentias, mas se ela te dizia aquilo, não é? Porque ela disse, Teresa, quando começares a... Pois, tens razão. Porque às calhar. tantas vezes, pessoal, quer dizer, eu acho que hoje em dia nós também sabemos isso, claro que procuramos sempre pessoas que já saibam Sim. animar ou não sei o quê, mas esses estúdios grandes que fazem coisas, pronto, vários projetos, podem às vezes também ficam contigo porque já viram que tu tens um potencial. Eu não considerei que fosse. Ok. Eu nem achava que era animadora na altura, porque ainda estava como generalista, portanto estava, se eu quero ir para a Passion Pictures, eu tenho que aprender a animar mais, tenho que ver os outros a fazer. Se calhar voltou um bocadinho aquele, porque, não sei, eu pergunto-me o que é que pesa. Durante muito tempo. Não, o que eu digo é, voltou um bocado aquela sensação do não, eu ainda não sou capaz de fazer ainda não isto. estou Porque lá, no ponto. repara aqui no contraste de tu teres uma pessoa a dizer-te quando tu te quiseres trabalhar, manda-me, para não, eu não sou capaz ainda. Portanto, quem cria esse impedimento também és tu um bocadinho. Certo. Percebes? Porque ela já disse. Eu acho que somos os inimigos de nós próprios, meia parte da vida. Até podia acontecer ela dizer-te olha, não estás preparada ainda, disse daquilo, mas foi tipo jokes on you. Mas eu nem sequer tentei na altura, pois. Estás a ver, é pouco provável. Mas pronto, mas fica... Eu também já me comportei assim, percebes? Mas é uma tendência da pessoa dizer não, eu não sou capaz, mas acho que é importante nível. Reconhecermos A pessoa sabe lá qual a é o jornada, nível. reconhecermos, se calhar, porque fizemos e podíamos ter feito de outra maneira, válido, Claro. mas então vou aplicar isso agora. Não, claro, obviamente, sim, não estou a julgar, estou só a tentar... Eu sei, mas estamos a reconhecer que obviamente, se calhar podia ter sido um dos caminhos que podia ter feito. Claro. E pronto, eu peguei na minha curta, mandei cá para Portugal e uma das empresas que respondeu foi a Ilusive e fui lá fazer o mesmo projeto que na altura o André Demétrio também. Portanto, nós entramos os dois ao mesmo tempo para a Ilusive e na altura, acho que uma coisa importante a partilhar é que eu só sabia 3D Studio Max, mas eu era a mesma pessoa que ao início, em pequena, estava a aprender computador e queria sempre aprender mais e mais e mais. Portanto, eu sempre tive isso, não saber animação, mas eu vou aprender para saber. Pronto, foi sempre essa a minha jornada de autodidata, que é uma coisa que... E a questão de ninguém vai fazer por ti, tens de ser tu. E então... eles disseram, Teresa, tens de usar este software, podes modelar em 3D Studio Max, nós temos a licença, tudo bem, mas tudo o resto vai ser em soft image. E tu foste para a Ilusive para modelar, quer dizer, tudo? Tudo, tudo, mas menos animação. Tudo menos animação? Eles sabiam que eu queria isso ao início, mas eles precisavam de pessoas para aquele projeto específico. Sim, precisavam de mão de obra. Claro. E então... Eles deram-me, ok, Teresa, tens mais ou menos 2 semanas, uma a 2 semanas para aprender soft image, vê YouTube, vê o que quiseres. Pronto, na altura eu aprendi a DigiTutors, lembras-te disso? Que agora plural site tinham até 30 dias grátis. O que é que a Teresa fez em... Aquilo foi menos 10 dias, mas pronto. Numa semana e meia, foi grátis, 30 dias, só preciso 10. E então estive ali... a aprender soft image até é suficiente. Já sei o suficiente para perceber o que é que estou a fazer. Exato. E então, eles tinham bons tutoriais. Pronto, tinham. Acho que vai continuar na jornada esse site que depois mudou o nome. E então eu aprendi soft image para poder fazer aquele projeto. Exato. E depois fiquei na Ilusive mais tempo. Quem é que estava mais na Ilusive nessa altura? Era o Demétrio? Estava a Diana também ou não? Os animadores, na altura, era o José Carlos Poeiras claro, estava o José também. E a Diana David, pois. Que eram provavelmente as pessoas que... Eles estavam sentados longe de mim e eu estava... Goals, ali ao fundo. Goals. Eles eram... eles já tinham chegado lá. Ok. E agora, eu, do meu lugar daqui, eu nem vejo o que é que eles estão a fazer. Curiosamente, depois me mudei para o lugar atrás da Diana. Então éramos colegas de cubículo, de área.
E eu estava, eu quero animação, vá lá, eu quero. E eu fiz tudo, até fiz câmaras para arquitetura, quando era Mas a preciso. Diana dizia, não podes ir para o meu lugar, não, estou a brincar. Não, A Diana da vida, ela depois entretanto, disse-me, Teresa, eu nem sabia que era isso que tu querias. Claro, Pronto. ok. Porque eu não estava propriamente ao pé dela, não era as pessoas que comunicava mais, mas ao longo dos tempos eu fui fazendo tanto generalismo que eu estava tipo, epá, eu não estou a evoluir. Uhum. Eu estou a editar vídeos, eu estou a fazer Pois. tudo aqui, menos exatamente o que eu quero. E eu disse-lhes, olhem, eu queria estar mais focada em animação. Portanto, na altura eu estava, será que mudo de sítio? Mas se calhar vou tentar primeiro expressar que a minha descontentação de não estava a ir num caminho que me Exatamente, leva onde eu quero Pois. chegar. E então eu disse, olhem, eu gostava de estar mais em animação, é possível, porque eles até aí tinham um monte de projetos giros de personagens, inclusive tinham feito o Sapo e whatever, e coisas para Angola e etc, com personagens giras, e eu estou aqui ao lado a olhar aqui de esgalha, aqui quase com um psicólogo a tentar ver o que é que eles estão a fazer. Exato. E pronto, e na altura eles disseram, ok Teresa, continua connosco, mas como animadora. Ok. Ok. Exato. Mas o que é que aconteceu? Nesse ano houve zero animação. Portanto, houve animação de produto, se calhar, mas não houve personagens. E eu estava, ok, isto parece que toda a minha jornada é um bocado irónica, porque é tipo, estou tão perto, mas nunca chego lá. Pronto. E eu, ok. E chegou uma altura que eu não estou a fazer animação, sinto que não estou a crescer aqui, e ok, quero mudar. E o que é que estava no pensamento da Teresa na altura é, será que finalmente eu vou aprender animação com alguém? E aí entra a questão de ir para uma escola de animação. Ok. E na altura falava-se muito de Animation Mentors e iAnimate, eram as mais faladas. E depois eu reparei que havia uma que era a Anim School. Ok. E de todas, eu andei tipo... É o modo Cycle Mode de pesquisa. Excel. 30 tabs no teu browser a tentar perceber qual é que é a escola melhor. Porque eu quero fazer o curso. E estava em modo sonhador, eu não sabia se era possível. Ainda estava, eu quero muito, não sei se vai dar. Mas quero saber tudo. Se eu tiver que escolher uma, qual é que era? Exato, estou a perceber. E então eu vi todas e depois estava, ok, então entre esta e esta, porque é que esta é melhor? E a razão pela qual eu acabei por escolher a Anim School foi porque a maior parte das aulas, eu não sei como é que são as outras escolas agora neste momento, mas na altura a Anim School tinha as aulas 100% todas remotamente, porque aquela é uma escola nos Estados Unidos, pronto, Califórnia, mas é tudo remote. E, portanto, todos os alunos podem vir do mundo inteiro. E eu, uau, que giro! Do mundo inteiro até Portugal, finalmente! Estou quase com a mão numa coisa de animação. Ok. E então eles era tudo presencial, no momento, não era gravado. Pois. Enquanto que nas outras tinhas muitas aulas em que a review era filmada e depois enviada. E eu estava, ok, se estou aqui nos prós e contras, isto é um pró, que era uma vantagem, posso mesmo ter várias aulas em que posso falar com os professores, e os professores são literalmente pessoas que eu ativamente admiro neste momento. Pois, claro. Estão a trabalhar em estúdios que eu admiro, estão a trabalhar em animação profissionalmente, e eu, ok, isto era espetacular, consegui fazer este curso. Se calhar depois de fazer este curso consigo ser uma animadora. Foi um bocado esse espírito. O que pensaste? E foi esse o motivo, foi bastante as nuances que a escola tinha. Pronto, tu conseguias ver aulas passadas, está tudo gravado, podes ver aulas desde sempre. Se alguém entrar agora pode ver as minhas aulas, não sei se tem interesse, mas pode ver. As reviews e tal, não é? Sim, reviews. Tens direito a art classes que podes fazer à parte, que podes frequentar ou podes ver offline depois, e foram aulas que eu gostei de fazer porque aprendi as técnicas diferentes, tipo desenhar digitalmente, e estão sempre a mudar, pronto, os professores, e portanto na altura eu, acho que eu sinto, ao contrário da altura de Espanha que estava, não tenho o clique. Pois. Nesta aqui eu tenho o clique, só não sei se conseguir. Isso é literal até, não é? Clique. Ok. Só não sei se é possível, mas eu arrisquei, eu despedi-me na altura.
Eu saí da empresa e fui fazer o curso. Olha, mas Portanto, isso, só aqui uma parte, Sim. curiosidade. Tu trabalhaste naquele projeto angolano que era o Confiançudo. Confiançudo. Sim. Fizeram? Sim. E também conheceste a Joana Ulan. Sim. Também. Gosto muito da Joana mesmo. Joana também. Quando ela se foi embora foi um mix de estou tão feliz por ti, mas tenho pena que te vás embora. Foi um bocado tipo... Sim, claro, mas, claro. Pronto, foi... Passaram ali muitas pessoas que, pronto, até Foi agora são marcantes. Sim. E pronto. Teresa foi para o curso da Anime School. Eu fui fazer o curso sem trabalhar. Há muitas pessoas que me perguntam: Teresa, eu consigo trabalhar e fazer o curso? Consegues. Mas o curso é muito exigente. Portanto, se puderes... Há quanto tempo, desculpa? Depende. Ok. Eu, quando fui para lá, tinha uma outra coisinha. Tinha a minha curta, tinha uma outra coisinha de animação que eu mandei. Simples, mas era o que tinha. Era o que tinhas E eles feito. é que avaliam qual é o nível que tu entras. Ok. Mediante Portanto, o que tu tenhas tens feito. o nível 0, que é aprender Maia, que eu inscrevi-me na escola sem saber Maia. Mas eu aprendi em 10 dias o outro. Sim, exato. Também deve, aquilo é Autodesk. Pois, sei, já sei umas coisas. Sim, foi um bocado isso. Depois aprendo, eu consigo. Acho que é possível. E mandei para lá e, portanto, tens o nível 0 Maia, tens introdução de animação e acho que eu entrei no nível 2, em que já não tens tipo o básico de, se calhar, a esfera, os conceitos tipo mais simples, Ok. com personagens simples. Eu comecei logo com bípedes simplificados, que não têm... têm olhos e boca, mas simples. Pronto, Ok. não tem tipo todos aqueles controladores que tapam a cara se estiveres ligado. Certo. Eram mais simples e foram eles que recomendaram na altura. Disseram: ok, Teresa, acho que tu podes começar neste e acho que é suficiente para, tipo, acho que não precisas de começar tão atrás, já tens uma base. Ok, Eu, tipo, ok, eu confio em vocês. Ok. E, portanto, aquilo... agora, neste momento, tu podes escolher aquilo é o Animation Program, Ok. é o nome do curso em si, e está dividido em módulos que são feitos por trimestre. Portanto, são de 3 meses. Eu estive no curso de 2017, 2019, mas eu não fiz de seguida. Eu fiz uma pausa num trimestre, que acho que fiz bem para recuperar um bocado. Que é intenso. Sim. Ok. E novamente aí Mesmo chegamos... para a Teresa. Atenção. Aí chegamos ao padrão... Mas é bom. Que a Teresa aí começou a fazer padrões da faculdade, que é, ok, eu estou aqui desde as 8 da manhã Porque também podes até ser às tu 11 a dar da a noite. intensidade que aquilo Sim, não tem. Exatamente. E eu acho que o meu objetivo era, eu quero fazer render o curso, quero que seja um bom investimento, então eu tenho que dar o máximo. Mas aí entramos no ponto que é, o que é o máximo? Porque o máximo pode ser algo razoável ou não razoável. Certo. E nos primeiros níveis que eu fiz, que o primeiro tens, sei lá, walk and stop, walk cycle, este foi o primeiro que fizemos. Depois o a seguir já era body mechanics, tinhas saltinhos, era um bocado o que tu quisesses. Claro. E os a seguir posso explicar um pouco a seguir, mas ao início o meu foco era, ok, eu acordo às 8 da manhã e estou aqui até... acho que em geral o processo do curso foi a aprendizagem de que não é preciso de estar em crunch mode a fazer o curso para valer a pena, e acho que obviamente aprendi imenso com os mentores que estavam lá e foi bastante inspirador, e eu acho que na altura tinha o sonho de feature film. Ok. E essa malta era de feature, já agora? A grande maioria sim. Ok. Mas Lembras que tens alguns nomes, tu... assim, mais chave? Neste momento não tenho... Tenho um em particular que foi dos mais marcantes, que fez o meu shot, foi o meu mentor para o shot do lagarto. Ok. Que é o Matthew Shepard. Ok. E Sim, isso aqui é. ele teve em muitas coisas de Sony Pictures. Sim. Sou muito o nome. E ele foi um mentor bastante marcante porque eu guardei aquele áudio durante anos até saber animação suficiente para o usar. E eu achei que aquele era o momento. E nessa altura estava, ok, eu não posso ficar até tão tarde, eu tenho que fazer render, mas de forma saudável, porque quando eu não estou tantas horas de seguida, sou mais rentável, é quando eu consigo
Artisticamente? Sim. Mais rentável. E Pois. acho que o processo todo de conhecer outras pessoas do mundo inteiro e professores que estão na área foi uma experiência super boa. E acho que o meu sonho de feature film começou... Eu comecei a sentir, ok, se calhar não é bem... Eu não, acho que não sei se quero ir para o contexto de ir para uma Disney ou uma Pixar com a exigência que eles têm, porque o meu default é vai. ser tão exigente. Pois. E lá tu tens de ter uma... Ok, o meu último professor, ele era Disney, puro e duro Disney. Ok. De certa forma, ele o que partilhou foi que contratualmente algumas, pelo menos até aquele momento, tinham uma exigência de que tu dedicasses a... Quase que o trabalho tinha que vir acima da tua vida pessoal. Pronto. E tendo em conta que eu nesse momento estava a aprender um bocado comigo que às vezes eu querer esforçar-me, Se me exigirem isto ainda vai ser pior. Sim, eu fiquei um bocado... Ok, por Desmotivado. mais que eu admire, será que eu quero isso para a minha vida? E então, eu quando saí da Anime School, tive ali um bocado um ligeiro crash de eu preciso de parar e não fazer nada criativo, porque eu esgotei as minhas sources de criatividade ao ponto de já nem estava a desenhar, não estava criava-me um bocado de ansiedade quase estar a ver outras coisas de animação, porque eu finalmente cheguei a um ponto que, ok, acho que se calhar já sou animadora, se calhar. Mas Já me considero. fiquei um bocado na dúvida nesse equilíbrio e agora? Foi um bocado esse o que aconteceu e acho que o curso obviamente foi... Eu tinha o sonho enquanto estava lá de fazer parte do reel da escola. Eu não sabia se ia acontecer, mas a primeira vez que eles partilharam algo meu no site da escola, no Facebook e no LinkedIn, etc., eu fiquei tipo, uau, ok, pelo menos isto, tem este win, este reconhecimento, naquele momento que foi a minha vídeo-referência para o shot do lagarto. Sim. Estão a imitar um lagarto. E aquilo, eu acho que se eu tivesse que mostrar uma coisa minha para descrever a Teresa, é esse shot, porque traduz um bocado a minha personalidade e o que é que está aqui dentro. Pronto, essa é muito cartoon e de extremos e se calhar um lado mais inseguro e pequeno e o outro que é transborda o, não sei, madness, não sei. E, vamos pôr agora. e então esse último professor deu-me ali uma perspectiva nova e eu acabei por fazer parte do reel da escola com o meu lagarto, que até agora a escola, e estou muito grata, eles partilham bastantes coisas dos alunos e partilham de X em X tempo o meu lagarto. E é quase nostálgico porque eu ainda tenho bastante orgulho do que fiz. De ter conseguido fazer. E acho que eles terem partilhado foi o que depois, na minha jornada, chamou a atenção de outras empresas. Pois, claro. Chamou a atenção e, portanto, eu enquanto estava com um bocado de dúvidas existenciais de, ok, o que é que eu quero mesmo para a minha vida e onde é que há esse equilíbrio de fazer o que eu gosto, mas não abdicar da minha vida social e do que fazer, o fora do trabalho, porque eu não quero viver, o trabalho não é a minha vida. É algo que me inspira e eu gosto, mas eu tenho realização em muitas outras coisas, em hobbies, e portanto, eu quando saí lá, o que aconteceu foi que vieram falar comigo, não fui eu que fui falar com ninguém. A empresa, e então deram-me ali um mini... um kick-off de Teresa, faz isto, experimenta. Depois daqui, logo vês-o a seguir. Começa por um passo mais pequeno. Mas quem é que vai falar contigo? Veio falar comigo a Wizard. Exatamente, temos aqui em 2020 a Wizard, ok. E eles têm bastantes feature films, portanto eu fiquei tipo, ok, estás aqui com dúvidas existenciais e veio uma empresa de feature film falar contigo, tipo, portanto, usufrui da oportunidade. Claro. E as personagens eram super giras. Eu na altura, eu não sabia que aquilo era um filme da Netflix, para que fique claro. E acho que foi 2 anos mais tarde, ao fazer ali o que é que há aqui na Netflix hoje? Estava lá o filme e não tinha o mesmo nome que o projeto nem nada. E portanto, na altura,
Não foram muitos dias, eu fiz um shot, mas estava, ok, eu não sou só uma aluna, eu fiz isto profissionalmente. Fiz um shot com personagens complexas, com 2 personagens, e eu consegui, ok, Sim, eu consegui. sim. E acho que o espírito muito de... eu não sei se sei fazer isto, é um bocado, acho que é um espírito geral que às vezes temos quando entramos em coisas, e acho que em muitas coisas foi isso que aconteceu, e em várias coisas mais tarde foi um bocado, eu nunca fiz isto, mas se me escolherem para fazer, eu vou dar o meu melhor para ser bom, e acho que foi isso que me levou a fazer coisas que eu não sabia se iam dizer que sim, mas tentei. Pronto, mais tarde. Então fiz o filme, foi um filme da Netflix, tive o orgulho de ter aparecer nos créditos, que acho que é um bocado aquela nostalgia de estar nos créditos de alguma coisa. Sim, sim, sim. E depois daí foi um bocado, eu andei a saltitar de empresas portuguesas e internacionais. Andei As ali tais onde nos conhecemos, cruzámos depois nessa altura. Acho que nós conhecemos na Nébula. Na Nébula, exatamente. Pronto, a fazer um dos anúncios da Max Mate, não é? Exatamente. E depois na Voxel. E depois, sim, e eu acho que aqui é que entra uma parte que eu desconhecia, mas acho que é super importante, que é, para além do talento e da skill, é super importante a parte, as social skills, people skills. Os soft skills, super importante, porque muitas das oportunidades que surgiram foi, ok, a Teresa sabe fazer... E ela é uma pessoa que é fixe ter na equipa. É reliable, emana qualquer vibe que encaixa aqui. Pronto. Exato, isso faz toda a diferença. E então, por exemplo, eu da Nebula fui para a Voxel Wolf trabalhar como freelancer em ambos, e foi na altura porque um dos animadores que estava na Nebula ia para a Voxel e disse, olha Teresa, eu não vou conseguir fazer este projeto na Voxel porque entrou aqui outra coisa que eu já tinha dado prioridade, mas eu queria recomendar-te se tu tiveres interesse. E eu tipo, ok. E portanto, fui para a Voxel, fiz umas quantas coisas, legos, coisas internas. E andei... Pois, era um grande projeto na altura, ainda por cima. Sim. A Voxel estava ali com uma grande produção. E então acho que depois da Voxel foi uma colega e agora amiga, a Joana, que ela recomendou-me a uma empresa, a uma empresa alemã, que é a Tetsu. Mas tu antes ainda fizeste também umas coisas para a Trailer Farm? Também tem aqui? Aqui. Desculpa. Não, é aí que encaixa a Trailer Farm. E eu aí conheci, ela estava a fazer um projeto, mas por qualquer razão houve um imprevisto e ela não podia terminar. E disse tipo, Teresa, eu acho que tu eras a pessoa tipo, encaixas para aqui, isto, se tu tiveres interesse eu vou-te aconselhar para fazer um projeto na Trailer Farm, pronto, em que o animation lead era o Chris Utterberg e é com ele que eu tenho trabalhado mais nestes últimos anos e ele é da Tetsu Animation e na altura eu conheci-os e o projeto era de jogos, era um trailer, cinematic trailer para jogos. Exato. E aqui encaixa as duas paixões da Teresa. Exatamente. Videojogos e animação, que até agora não foram referidos, mas estiveram presentes desde sempre. Pois sim, exato. Um dos hobbies que estavas a dizer, aliás, exato, os hobbies que estavas a dizer tem muito a ver. E então eu estava calma. E espera lá, o projeto é este? Jogos e cómics também, não é? Sim. Pois. E então o projeto era Dead Door, que é com um corvo, e aquilo é um mix de algo que tem um ar assim... é mais dark a vibe, mais tipo lusco-fusco. Pronto, a personagem principal é um corvo que tem várias armas e luta, mas era meio cute ao mesmo tempo. Portanto, aquele mix de cute, mas meio dark, que é algo que acho que encaixa um bocado com os meus gostos. E eu estava, Joana, ok, bora. E então eu fiz aquilo, mas foi um momento de, Teresa, tens 10 dias para fazer isto e está aqui este shot, é o primeiro shot do trailer, aquele ia ser o segundo cinemático que ele já tinha feito e bora. E eu pensei, eu nunca fiz nada em 10 dias, eu fiz o meu lagarto em 3 meses. Eu sei que isso não é adequado para a produção, mas será que eu consigo fazer isto?
E eu não sei como aquilo ficou feito. E acho que essa é a jornada. É veres que Também a ficaste medição mais da rápido, qualidade ficaste também. mais rápido. Pois, claro, Sim. sim, claro. Que consegues, nunca te esqueças, fizeste aquilo em 10 dias, lembra-te. Exato. Quando estiveres naquele momento de, será que eu consigo fazer isto? Exato. Lembra-te daquele dia. Exato, Fizeste exato. aquilo tipo, naqueles dias. E foi uma experiência excelente, muito estressante, porque acho que o síndrome do impostor estava on fire naquele momento, porque era pouco tempo, eu nunca fiz, será que consigo? Isto tem montes de personagens, uma das personagens é tipo uma árvore que tem as pernas são raízes e andam ali a torcer-se por todo o lado e eu... É que, novamente, a cena do cão, o mimo do cão, eu não sei o que é que estou a fazer. Sim, exato, mas exatamente. ficou feito. E acho que tive imenso orgulho na altura, porque era um jogo que eu gostava. Pois. E, calma lá, a paixão de feature film ficou ali um bocado, se calhar isto não... se alguma vez for uma oportunidade, tem que ser, se calhar, numa condição em que eu acho que encaixa comigo. Não é... se calhar não me vou atirar para uma empresa longe, tem que haver aquele clique, pronto. E ali, no momento, foi o clique de, ok, jogos. E as pessoas também eram animação. fixe, lembro-me que também estava... Sim, eu adoro o Chris, ele acaba por ser agora uma pessoa muito marcante na jornada. Claro, porque aliás depois continuas a trabalhar com ele, a colaborar. Sempre, vários projetos, exatamente. Sim. E portanto depois, desde aí, o meu foco principal tem sido cinematic trailers para jogos e muitos Fall Guys. Pois, muitos mesmo. muitos Fall Guys, que pessoalmente eu adoro. E aí também fazes o papel de lead. Sim, depois entra esse papel de lead. Depois entras no papel de lead, sim, tem a responsabilidade de... E na altura, quando eu fiz o trabalho do Dead Door, o Chris já me tinha-me perguntado se eu tinha interesse futuramente, portanto isso ficou desde o início. Mas pessoalmente, se calhar pela minha insegurança, eu pensei, isto está a ser falado agora, mas cá nunca vai acontecer. Mas eu disse-lhe, eu acho que tenho interesse, mas novamente com aquele pensamento de, eu não sei se fosse ser boa nisto, claro. Mas eu acho que podia ser giro, porque eu, como tenho essa ideia do storytelling e etc., isso é só um passo, é próximo se calhar de um creative lead, alguém que está... Sim, mas é mais de management esse papel, não é? Sim, é um papel de management que é algo que eu gosto. Eu gosto claro. de... Excel? Eu gosto de garantir que as pessoas... Primeiro, eu admiro as outras pessoas que estou a trabalhar. Então tenho gosto em ver a evolução delas e ver o que é que elas conseguem fazer. E tenho gosto em vê-las a dar o seu melhor, a brilhar. Portanto, dá-me gosto. Quase que é uma realização ver os outros a brilharem. Portanto, acho que esse papel, de alguma maneira, se calhar o Chris desde sempre... percebeu? Não sei, reconheceu que talvez eu pudesse ser algo que encaixasse comigo. E pronto, e no Dead Door acho que também, para além daquela questão dos créditos, que eu não estou nos créditos, estou como team, estão os nossos leads. Mas eu sinto que estou lá. Mas na altura foi aquela questão de trabalhas em jogos, vais receber aqui para o jogo. E eu sempre pensei, ok, estou a ser delusional, mas na altura a Trailer Farm tinha keys para os colaboradores e deu aqui, e foi um orgulho passar aquele jogo de uma ponta à outra, e foi muito difícil, mas valeu a pena. Foram horas bem gastas. E pronto, portanto houve esse mini achievement de ok, nos créditos daquele da Netflix, e agora foram mini... Sim, são conquistas. Sim, mini conquistas, e pronto, acho que em geral agora o foco tem sido muito trailers de jogos, e pelo meio tem havido uma outra curta-metragem que infelizmente há muitas coisas que enquanto estão unreleased, é como se são fantasmas que trabalhaste e estás à espera. Não podes dizer nada sobre isto. Sim, exato. Mas curtas pelo meio, mas a maior parte das coisas têm sido por essa empresa alemã, e depois temos tido clientes diversos, inclusive no Fall Guys foi giro estar a ter... como eles têm costumes, ter clientes finais como a Disney, a Sega, e pronto, tem sido giro ter quase que é uma
acaba por ser um dominó de que estão muito longe de mim, mas Sim. acaba por ser um orgulho de estar a fazer parte de projetos que têm uma conexão com empresas que eu gosto. Claro, coisas, claro, sei lá, claro. como a Sonic e Sim, Street sim, Fighter. sim, claro, e, claro. e então foi giro e acho que sem querer eu descobri algo que a Teresa da Anime School não sabia que Que dava havia para essa fazer, possibilidade. claro. Nem a Débora, nem a Nem Teresa Débora. Débora. Apesar de eu admirar imensas curtas sempre da Blizzard, desde World of Warcraft, Claro, que era claro, tipo, claro. uau, Bleach King, Lindo. o treinador de Bleach King, a malta, Brutal. era os grandes cinemáticos marcantes e depois Overwatch Incríveis, e agora já incríveis. temos cada vez E mais... são ainda, se formos Sim. ver, ainda são. Não, eu adoro, Uau. adoro. Sou aquele site lá, pronto a ver. Pois. Mas eu se calhar ainda tinha aquele momento de encaixe, de possibilidade de fazer coisas desse género. Claro, Pronto. desse género. E pronto, acho que Muito é isso. bem, muito bem. Pronto, então, quer dizer, Tetsu ainda continuas a colaborar com Sim. eles, não é? Sim, e aqui se calhar a questão de lead animator surgiu pelo o Chris me propor e o meu primeiro projeto foi o Fall Guys, os costumes do Sonic e tinha uma equipa de animadores relativamente pequena, acho que eram 3 e eu estava a animar um shot, mas foi por mero eu adoro o Sonic. Yeah. Então fiz um mini shotzinho Okay. para aí de 3 segundos que tinha só uma personagem e foi a minha primeira oportunidade de experimentar e todos os conceitos foram-me ensinados pelo Chris e ele tem muita visão humana como a minha, que é a motivação acima de tudo. Pois. Motivação traz boa produção e traz criatividade e foi muito essa parte humana que eu admiro nele como lead e então de certa forma ele acaba por ser o meu mentor, o meu colega e agora continuamos a colaborar juntos em vários projetos. E pronto, e aí houve a oportunidade de fazer uns quantos projetos como lead e foi muito por esse voto de confiança. Dele, claro. E acho que outra coisa é, por exemplo, um dos shots que eu tenho mais orgulho de ter feito é uma ratazana que está no Outlast, no último que saiu. E é a ratazana que está na intro. Tu começas o jogo e aparece a minha ratazana lá. E na altura eles estavam à procura de alguém, acho que a Trailer Farm estava à procura de alguém e eu disse assim, eu nunca animei, eu já tinha animado animais, só que não podia mostrar, que ainda não tinha saído. Mas não tinha animado ratazanas, mas eu gosto imenso de roedores, então aquilo... Foi acho que isto outra é para conexão. mim. Outra Sim, conexão. Eu disse, ok, eu não tenho nada para mostrar que tenha feito, vou ser sincera. Mas se me escolherem, é aí que entra, se me escolherem eu vou dar o meu melhor para isto e eles deram-me o voto de confiança e lá fiz a minha ratazana e eles ficaram contentes, o cliente gostou e agora tenho a minha ratazana lá a andar pelo Outlast. Lindo. Que está, pronto. Ela é uma ratazana que está a roubar um comprimido, é meio negro, mas aquilo é um jogo de terror. Ok, fixe. Mas acho que também aqui para sublinhar um bocado que a jornada que nós fazemos é um bocado random. Sim. Eu quando me pedem conselhos, eu não posso aconselhar uma linha, porque durante este tempo todo eu não isso por fazia acaso ideia. agora até vai caber bem aqui no que eu te ia perguntar Boa. a seguir, que é exatamente isto, as dicas que tu pensas que sejam relevantes ao desenvolvimento da carreira e também, portanto, consciência de trabalho, métodos de trabalho, etc, tudo o que tu consideres. Boa. Mas eu acho que vai apanhar nesta linha agora. Ok, acho que a jornada das pessoas, quando nós estamos a vê-las, parece tão linear. Uau, agora a ouvir pessoa... nesta, por exemplo, sim. Ou mas quando vês um vídeo de um artista e estás, uau, isto é um espetáculo e ele é muito melhor que eu. Como é que ele fez o quê? Foi sempre em frente? A probabilidade de ter ido sempre em frente é difícil. É uma jornada que é muito própria. Claro. E acho que é importante tratarmos as pessoas todas com respeito e valorizar e estar, ao contrário da Teresa da faculdade, estás cá fora, dizes sou a Teresa, conheces as pessoas, valorizares as pessoas à tua volta, os teus colegas, os colaboradores, mas genuinamente. Sim. Porque pessoalmente é uma coisa que eu gosto de conhecer pessoas e gosto de conhecer as histórias delas. E acho que se calhar se tivesse que dar recomendações ou conselhos, sim, pois. Nesse sentido, acho que um dos conselhos maiores que eu tenho e que aprendi a fazer trabalho de lead é quando recebem feedback ou
crítica para evoluir em shots de animação, ou seja o que for. Acho que isto funciona em várias áreas. Não considerar isso como um falhanço ou uma crítica de epá, não és bom porque não fizeste logo isso. E isso até não é necessariamente racional, mas é inconsciente, é tipo, e agora recebi este bloco de notas absurdo, bem, isto deve estar horrendo, tipo, estas notas todas, sim, horrível, mas o que pensei, quando estava a ver os shots das pessoas que estava a coordenar nas equipas, era, epá, isto é um espetáculo, isto é tão criativo, esta decisão que ele fez, Pois. que giro, ok, eu acho que isto ainda ficava melhor se ele fizesse isto. Esse é o meu pensamento. E então isso fez-me fazer o espelho ao contrário e dizer como é que eu estou a achar que quando estão a ver uma crítica e quase que se calhar ofendi-os disto está tão mal. Pois. Que não é verdade. Eles estão a criar em cima da tua própria criação. Exato, não é verdade, exato. Eles lá são os olhos de fora que estão ali para puxar, não só pelo ser coerente, o estilo, não é? Isso aliás serve para todas as etapas, mesmo quando és um aluno, não é? Exatamente. Depois. E acho que nós levamos tendencialmente a essas críticas de forma dura connosco próprios e esquecemos que o papel do lead é fazer-te brilhar, fazer-te seres coerente com o estilo, mas fazer com que aquilo seja o melhor que pode puxar por ti. Uma excelente dica essa. Pronto, e eu acho que pelo menos ajudou-me bastante a mim a ver o feedback de maneira diferente, porque racionalmente eu sei que eles não, eles contrataram. Não, pois, mas eu até estou a fazer depois paralelismo para trás de Arqui 300 a Masterclass, quer dizer, tudo, mesmo o papel de um professor também é esse, ele olha para o resultado e tenta enaltecer, engrandecer ou melhorar. Certo, exatamente. Pois, faz e ali é mesmo, acho que é um conselho bom para o futuro, pronto, e portanto, se tiver que dar um conselho, dou esse, porque acho que a longo prazo ajuda-nos a não estar tão focado onde falhamos, mas pensar, esta pessoa vê o potencial em mim de eu puxar isto até aqui. Ver isto um bocado ao contrário, de ela acha que eu consigo puxar isto ainda mais. Exatamente. Um bocado sim, é bom, isso é bom. Acho que é um em vez de pensar, que chato, pá, já está bom isto. Desculpa ter-te mostrar uma coisa tão feia, eu sei que não está bom. Não, mas eu percebo. Muito bem, olha, diz-me uma coisa, recomendações assim breves que tenhas, livros, cursos, websites de consulta, comunidades úteis, festivais, para além do Tuga Network, que já sabemos que é a melhor comunidade para... em Portugal. Honestamente, é assim, eu vou ser um bocado bias agora, mas eu acho que o potencial da escola online como a Anime School, se tivesse que dar um foco a algo de cursos, eu daria especialmente a essa escola. Eu sei que há várias, mas vou dar a essa, pelo impacto que ela tem nos alunos. Tu tens, para além das tuas aulas, tens outras aulas com outros mentores. Acho que podes consultar, não é? Sim, exato. Eu era tipo, imagina, à quarta ia a esta, à quinta ou não sei o quê, e estava ali, não ia só às minhas 3 aulas por semana, ia a outras. E isso fez-me conhecer outros professores que se calhar viam coisas diferentes no meu trabalho e em mim, que se calhar puxaram ali algo que eu ainda não tinha visto. E Teresa, e se fizesse isto? Ou, olha, tens mais talento nisto. Portanto, pois. Eu acho que se calhar recomendaria, se alguém tem o bichinho de ir fazer, recomendaria esse curso, pessoalmente. Apesar de, pronto, não é uma coisa free, não é um investimento, é considerado uma pós-graduação, pronto. E aquilo tem um sentido de comunidade depois em Discord e em Facebook. Portanto, reúne uma data de... até agora. Ok. E portanto, continua a ter bastante valor na minha vida ativamente. Ainda. Sim, exatamente. E pronto, crias ali uma ligação entre colegas e professores que marcante, mesmo que não estejas em contacto consecutivamente, se precisares de falar com as pessoas que criaste essa ligação, acredito que elas estarão lá para te... Exato. Ok, excelente. Muito bem, olha,
eu sei que trouxeste aí umas coisinhas que nós Sim. pedimos sempre. Podes nos contar então o que é que Ok. é? Aqui, a pedido do Sebastião, houve talvez um interesse numa questão de um livro. Ah, ok. Então temos um livro, não é? Para Sim, começar, e exatamente. o livro acabará por ser um bocado 2 em 1. Pronto. Ok, o 2 em 1. Portanto, Ok, portanto, sim, normalmente propõe-se existindo fisicamente uma peça, livro, seja o que for, um objeto que tenha algum momento em particular. Portanto, este é eu o... trouxe estes livros super simples. Uau! Isto é uma coleção para aí 12 que eu tenho lá em casa. E porquê? Uhum. Força. Porque estes livros, assim, pessoalmente eu tenho muito gosto pela cultura japonesa. Ok. Mas estes livros são da Teresa de quando era muito pequenina, mesmo. E estes livros, de certa Como forma, livrar. acompanham... Em espanhol já também. Exatamente. Eu era a língua que aparecesse, eu fazia a coleção porque isto não havia em português. Ah, que espetáculo. E então esses livros, de certa forma, acompanharam-me um bocado na jornada de desenhar e contar histórias. E Fixe. ainda agora tenho um bocado na minha memória de as poses e isso. Tenho algumas memórias de estar a pensar em poses em pequena e tirar ideias, tirar ideias daí. E então, de certa forma, mais pelo... não necessariamente pelo livro em si, mas talvez o que representa, que é nós estamos sempre, de certa forma, a nossa jornada vem desde muito... Às vezes vem mesmo muito longe. Algumas pessoas descobrem esse sonho mais tarde, mas eu acho que, de certa forma, isto deu-me... A Teresa, de há muitos anos, em pequena, tinha esse sonho de evoluir um bocado nas histórias e as poses e etc. Fixe. E é curioso ser algo que eu agora estou precisamente a fazer, Claro. que é a pensar em poses o dia inteiro e como contar a história, como mostrar, pronto. E, Sim. e então achei que podia ser engraçado estar a partilhar algo que é um bocado de uma Teresa pequena, que esses são os livros provavelmente mais antigos que eu tenho e que mantenho, se calhar não vou buscá-los tanto, mas estão como uma lembrança sim, só o facto às vezes de os termos ali já ajuda. E então acho que isto tem tudo um processo de como fazer as poses e como fazer cartazes e como... tem de tudo. E esse é o tema de ação. Mega ação. E então muito bom. Achei que era giro. Muito giro. Partilhar um livro que se calhar representa algo mais nostálgico da jornada. Pois, e depois este universo também é uma coisa que diz muito, não é? No hobby, sim, o manga. Sim, exatamente. Okay. Faz parte dos meus hobbies. Ok. Fixe. Muito bom. Depois eu trouxe... É assim, como eu não sabia o quão válido eram estes livros, em termos de interesse, eu trouxe aqui uma coisa que achei interessante, mas eu não sei se vamos captar muito na câmara, mas depois se quiserem tirar alguma foto, mas basicamente isto é um caderno que não tem nada de especial no seu exterior, mas é o caderno que eu tenho desde a Anime School. Era a nossa claquete. É melhor ser eu porque há aqui coisas... Claro. Há aqui coisas que não convém estar na internet. Não, vocês podem ver, se calhar, depois. Mas que ainda não saíram, se calhar. Não, isso não. Mas o processo... Mas esse então é o teu processo das aulas do... Exatamente. E então, o que é que... A ideia do... Tens aí, por exemplo, do lagarto? Tenho, do lagarto. Espera, isto é dos mais antigos, que eram personagens com quadrados e assim. Mas o meu processo, como eu sempre desenhei muito, era desenhar thumbnails das histórias. Ok. E até mesmo quando a personagem, o exercício era anda daqui até aqui com a personagem, tem que haver uma razão. Pois. E então é um fulano que está no museu e quer empurrar uma estátua. Pronto, tinha tudo. Mas deixa-me aqui ver do grande lagarto. Ok, aqui já tem alguns... que fixe. As expressões, não é? Sim, estava um bocado a testar expressões e... Uma das personagens que eu mais adoro de sempre é o Mushu, da Mulan. E então estava muito... Ok, eu quero que seja Teresa, mas eu quero ver como é que o Mushu expressou com, tipo... A boca dele é diferente, é um animal. E então aqui estava um bocado a desenhar as primeiras ideias. Sim. Pronto. No! Um bocado as ideias. E então achei que isto era engraçado, porque este é muito o meu processo e eu ainda agora faço muito isso. E aqui no livro, vou aqui andar um bocadinho mais para o futuro, mas temos aqui muitos Fall Guys. Pois estão. Este Fall Guys é das Tartarugas Ninja, dos costumes de Tartarugas Ninja, e tinha que fazer todas as tartarugas. E então
muito o processo exatamente de como é que vai ser e como é que... E então achei que tu disseste livros e eu... Está espetacular, é exatamente O isso. livro mais importante é este. É este, exato. E então aqui um bocado de tudo. Que está preenchido, mas na Sim. verdade todo branco também é importante. E depois eu acho que também é engraçado ver o processo, um bocado de pensamento, porque eu acho que se tu olhas para aqui é depois vês a extremamente animação. confuso. Exato. Mas para mim faz todo o sentido. Okay, acho que é um ok. bocado isso, portanto... Pronto. Olha, muito giro, muito fixe. Não, é E é uma muito importante claquete. também, é um planeamento, é muito importante, claro. Sim, acho que é uma das fases mais importantes da história. Pois claro, e Pelo mesmo menos- do processo, não é? Sim, Pois. sim, acho que... Ok, e agora tenho a última coisa, Última coisa. que o Sebastião não sabe o que é, e eu acho que vais achar giro. Vamos ver se isto sai daqui. Eu não quis ver nada, não quero ver nada fora de off cam. Ei, eu não posso querer! Eu achei que ias achar giro, Ih, ver que ao vivo. espetáculo! Pô. E foi isto que o Eu senhor... tenho ideia de ver isto, algures, É alguma poss- fotografia é contigo possível, a sim. segurar uma coisa dele. Assegurar, sim, provavelmente no evento. Que espetáculo! Portanto, 22 International Street Film Festival, Festival of Animated Film, Stuttgart 2015. Só que aqui é que não era em alemão. Sim, é Era os tudo em títulos e inglês. aqui depois está o prémio, o nome do filme. Ih, teria que E estar este é a animated personagem Pá, do que cena festival, que é um espetacular. cavalinho colorido, que eu adoro. film. Ei, que fixe. E portanto, quando eles me deram o diploma, depois deram-me isso. E Foi eu para estava... mim? Não, desculpa, é demasiado. Não, isto eras tu a dizer quando recebias o prémio. Sim, Certeza eu que é para fiquei em mim. choque. E acho que, se calhar por finalizar e por ter trazido isto, Muito fixe. Opa, foi a grande ideia. Gostei imenso. vou só partilhar Muito mais pinta. um pormenor da cerimónia, Claro. que acho que é importante. Claro. Eu não sei se pôs isto aqui. Põe. Há aqui uma mesa que é para se pôr coisas. Um pormenor engraçado da apresentação foi que naquele dia, na cerimónia, ia haver eu acho que era o responsável de VFX do Game of Thrones. Ia fazer uma apresentação sobre os efeitos especiais e a apresentação foi toda em alemão. E estou eu lá a assistir e estou a adorar, pronto. Super interessante, os vídeos, o processo dos Pois. dragões e tudo. E o senhor falou, etc. Depois terminou a cerimónia e das pessoas que vieram falar comigo, uma delas, e agradeço muito a essa senhora anónima, ela veio falar comigo e disse: Teresa, sabes falar alemão? E eu disse: não, eu só sei inglês. E ela: pois, eu achei que não sabias, é que o senhor do Game of Thrones falou de ti. E eu fiquei: o quê? Como assim? E ela: ele viu que tinhas ganho o prémio e diz que queria-te elogiar, que era alguém tão jovem de Portugal, que estava a ganhar um prémio e que tinha gostado imenso, pronto, de assistir e que achava que tinha ficado, que queria dizer alguma coisa, tinha ficado bastante feliz de ver, sim, e que achava que tinha sido merecido. E eu acho que depois de todo aquele momento de Fever Dream, eu fiquei a pensar: se ela não me tivesse dito, aquela senhora anónima, eu nunca tinha percebido, eu nunca ia tinha saber. claro. E então, isso tudo aconteceu aqui com o meu amigo é anónima, porque pronto, uma pessoa que foi uma realmente senhora nunca da tinhas visto. plateia. Foi ter Não, contigo, olha, já sim, agora. Sim, e ela que era engraçado. alemã e explicou-me. E então ficou Vê aí lá mais tu um como as mini, coisas um mini, Giro. Olha, uma mini altamente. história engraçada que nunca íamos saber se Claro. ela não tivesse sido simpática e tivesse vindo perguntar. Portanto, é isso, a minha Incrível. curiosidade. Fantástico. O nosso amigo. Muito obrigado, gostei muito. Um bom, excelente objeto para Achei trazer. que ias gostar de ver. Olha, então nós agora temos aqui esta última rúbrica, Ok. que é aqui em relação às novas tecnologias, ao AI. Ok. Nós felizmente até nem tocámos em nada aqui ainda, tocámos agora, mas pronto, temos este jogo que pede que tu escolhas um meme Ok. que representa a forma como tu te sentes em relação ao AI. Ok? Portanto, podes ver, podes escolher mais que um, se quiseres fazer uma combinação. Obrigada. Ou se estiver quiseres, indecisa. estás à vontade para escolher. Ok, então vou aqui analisar. Ai. Analisa-se com o tempo, tens tempo. Gosto das escolhas. Ai. Estou biased, não? Ixi.
Ok. É assim, eu tenho uma opinião que se calhar balança para dois lados, mas eu vou escolher aqui um. Está escolhido? Eu vou escolher este. Está numa festa. Ok, pessoalmente há dois lados. Primeiro, inevitavelmente é algo que está a acontecer e e nós temos que fazer parte. Tipo, no nosso trabalho nós temos que evoluir com o nosso trabalho e aí estar a aprender softwares e etc. fez parte dessa evolução e agora isto fará de outra parte. Agora, há uma parte de mim que sabe que, e já tenho estado a experimentar softwares que tenham AI para o nosso trabalho, para experimentar a ver o potencial, mas para já penso que ainda não está 100% no ponto. Mas o que é o ponto? É que substitua completamente? Agora, ou... ok, então em termos de trabalho em animação 3D, Que esse é o medo, eu não é? acho que há uma coisa humana que é difícil de substituir, que é a emoção, Pois. os nossos sentimentos. Eu acho que é difícil de replicar e as experiências humanas, porque se calhar as histórias que têm mais impacto com que tu vês são histórias que vêm muito da pessoa, que têm ali algo, até não precisa ser uma história muito deep, não é? Uhum. Portanto, eu acho que isso é difícil de substituir. Pois. Mas acho que temos que acompanhar essa evolução, seja de que maneira for. Eu não sei como é que vai ser. Pois claro, sim, exatamente. Estaremos lá para ver. Claro. Agora, inevitavelmente, como alguém que desenha e que gosta de se expressar criativamente, há um pingo de ligeira desânimo, Na utilização. principalmente na parte de ilustração. Pois. Porque em termos do trabalho, o que eu penso é, inevitavelmente, se eu tiver que evoluir, vou ter que evoluir. Pois, claro. Mas a parte criativa, por exemplo, desenhares e alcançares o teu estilo, alcançares algo que agora parece que é gerado facilmente, tira uma parte que eu acho que, não sei, desanima-me um pouco ver, porque eu o que pensava era, ok, eu quero fazer isto neste estilo, vou contratar esta pessoa que tem este estilo, ou eu vou aprender e vou eu fazer. E agora parece que estamos a passar esse passo, portanto, há um mini bocadinho meu, principalmente em ilustração, que tem ali um mix feeling de... Por isso é que se calhar o cantar... Pois, ele está... Estou em festa, mas não estou bem a celebrar. Eu estou na festa, eu estou aqui. Eu estou aqui porque me disseram que eu tinha que estar. É Sim. essa a vibe do cão. Estou um bocado mocado. Mas... tem mix feelings. Yes. Ok. Mas temos que saber evoluir. O mundo evolui. Pois, claro. E acho que há coisas que nunca vamos desvalorizar alguém por ela conseguir fazer aquilo sozinha. E isso Claro. vai ser sempre algo uau. Sim, sim, sim. Mas pronto, fiquei esse tenue dissabor com principalmente ilustração, Ok. que é onde me Está ali me a dói um tocar bocado. mais. Pois. Antes eu ia, sei lá, ao Pinterest ver inspiração de outros artistas e agora 90% claramente é AI. Pois. E fico um bocado, não era bem isto Pouco que eu estava a inspirada. pesquisar. Sim, não, Pois. eu não quero inspirar. Pois. Mas também, pronto, só aqui uma parte que é, também começamos a ver se calhar que não é bem nas plataformas comuns onde as pessoas põem AI que nós vamos encontrar inspiração, se calhar começa a ser em sites próprios das pessoas ou, percebes, não nas redes sociais. Sim. Onde o AI começa a estar cada vez mais visível. Digo eu, não sei. Sim, eu também acaba por ser uma forma de criatividade, estás a testar isso, nós já sempre, sei lá, vais ao Photoshop e metes antigamente, ao início, aqueles efeitos, uau, efeito BD, pronto, ou num Illustrator, olha, rasteriza isso para parecer, só tem duas cores, e fica, uau, isto agora é pop art. Pois, é um bocado isso, se calhar nessa altura isso também ofendeu alguém, não sei. Claro. Pois, sim, é verdade. E pronto, e acho que agora muito com a questão do Ghibli, que está muito popular agora, o estilo Ghibli, para mim o Ghibli tem um espaço tão importante na minha jornada. É assim, não lhes tira piada de estar-te a ver como estilo. Mas aquilo não tem nada de Ghibli. Mas pronto, fica... Como o Ghibli é algo que ficou tão importante na minha vida. Eu olho para aquilo, não tem nada de Ghibli. Aquilo é um estilo cópia, é uma cópia. Mas pronto, é o que está popular agora, o respeito. É isso que está a fazer com que outras pessoas sejam criativas e vejam as fotos. Mas pronto, acho que é isso. AI
temos que evoluir, mas também temos direito a Temos que ir à festa, mas... a processar as nossas emoções em relação àquilo, e acho que os humanos têm coisas que são difíceis de replicar a 100%, e muitas delas são as emoções e as ligações humanas que nós temos. Pronto, não sei, vamos ver. Estamos aqui para ver, não é? Estamos aqui para ver. Estaremos aqui. Teresa, muito obrigado. Muito obrigada. Foi muito fixe. Obrigada por me teres aqui. Nada, de nada.